Olá, meu irmão. Graça e paz, tudo bem? Graça e paz, pastor Lázaro Leison, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Prazer estar com vocês, viu? O prazer é meu, é uma grande alegria receber o senhor aqui. Eu queria agradecer pela, pelo seu aceite, pelo seu convite, porque sabemos que nós estamos vivendo um período de isolamento, mas para muitos, como eu, e certamente para o senhor, trabalhos aumentaram, que nós precisamos atender É mais verdade. pessoas e tudo mais. Então a É gente quer verdade. agradecer o seu Amém. Eu convite. Muito obrigado. agradeço a oportunidade aí de poder servir aos irmãos, né, com aquilo que Deus tem nos permitido. Então, pastor, aqui o povo paraense, e eu tô, muitos vão certamente assistir depois, outros entrarão e assistirão, porque tem muitos alunos que estão ainda em aula, eles entraram e saíram, mas certamente depois Sim. eles estão entrando. Então, eu gostaria que, como muitos ouviram falar a respeito do senhor e ouviram falar do seu trabalho, eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho, falasse do seu trabalho, inclusive da consciência cristã, que muitos paraenses vão, participam, alguns já viram o senhor ali de longe. É Uhum. importante que gostaria que o senhor se apresentasse para o público paraense, para os alunos da Faculdade Batista Teológica e todos aqueles que vão entrar e vão participar conosco. Por favor. Bem, boa noite a todos, né? Um prazer para mim estar participando, né? Sou pastor da Igreja Batista da Graça, aqui em Campina Grande. Pastorei a igreja já há 5 anos. Sou casado já há 13 anos, tenho 3 filhos. Além de bacharel em teologia, sou especialista em pregação expositiva, especialista em aconselhamento bíblico e estou finalizando agora uma pós-graduação em teologia filosófica. Fora essa formação teológica, eu também sou engenheiro mecânico, especialista em gestão de pessoas e gestão de projetos. Trabalhei em multinacionais, gerenciei departamentos e aí Deus me chamou para a obra e aí entreguei a obra. Hoje sou pastor apenas, né? E tenho tentado contribuir, né, com o reino de Deus. Além de pastorear a igreja, eu também sou um dos coordenadores, apoio a consciência cristã, o trabalho que ela tem feito. Me envolvo mais com a parte, dou um apoio na parte estratégica do evento, mas também nas questões teológicas, produção de conteúdo, a parte de mídias digitais também eu dou um apoio para o pessoal da consciência cristã. E é isso que eu tenho feito. Tenho tentado estar presente, usar as mídias sociais como uma ferramenta de evangelização, uma ferramenta de promoção da cultura do reino de Deus, uma conscientização das pessoas. Obrigado, pastor. Sem dúvida, é uma contribuição para que a gente possa falar um pouco desse assunto. Muitas pessoas ficaram curiosas, porque assim, as culturas elas são diferentes. O povo do norte, o povo paraense principalmente, ele tem uma raiz onde, pela questão cultural, pela questão principalmente muito tradicional, ele é muito enraizado à questão física. E Sim, muitas das vezes ele não consegue separar uma coisa da outra. Sem dúvida, esse tema que a gente propôs, como preservar a comunidade quando não se pode congregar, causou muita curiosidade em algumas pessoas. sim. Muitos fizeram perguntas, inclusive antes do senhor entrar, já estavam fazendo perguntas. Algumas pessoas entraram, e eu selecionei pelo menos duas perguntas, e essa pergunta é de um professor, mestre em educação, que fez essa pergunta curiosa, e eu queria que o senhor explanasse um pouquinho o que o senhor entende como o conceito de culto, Sim. pois grande parte dos reformadores considera que o culto é apenas a reunião pública. Então, qual é o conceito de culto? Uma vez que agora nós não podemos estar no templo físico, nós precisamos estar em isolamento,
E muitos aproveitam esse momento para justamente nem participar, nem das lives, nem de nada. Então, o que Sim. seria culto? Como é que a gente pode entender culto? Olha, muitas vezes nós cometemos o erro de, quando nós nos colocamos como reformados, nós entendemos o sola escritura. O problema é porque muitas pessoas, elas param no sola confissão ou no sola teologia, e elas esquecem o sola escritura. Para que eu possa entender o conceito de culto, eu preciso buscar nas escrituras o que isso significa. Se você buscar a palavra culto em si, você não vai achar uma explicação de como deve ser o culto. O que você vai encontrar nas escrituras é o conselho de Deus, bíblico, de ajuntamento, de pessoas congregando, de pessoas cultuando a Deus juntas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, ele diz assim: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem salmo, um tem palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou interpretação, tudo seja feito para edificação da igreja. Então, o ajuntamento do povo de Deus, ele deve ser feito para a edificação da igreja. Esse é o grande alvo do ajuntamento do corpo de Cristo. A gente, muitas vezes, se nós fecharmos a vida cristã só na ideia do culto do domingo, a gente entra num âmbito de religiosidade, a gente se torna religioso. E, na realidade, a vida em igreja, ela é muito mais do que um culto de domingo. O ajuntamento do povo de Deus é o conceito que você vê na Bíblia constantemente, uns aos outros. Quem quiser aprofundar o entendimento do que é vida cristã em comunidade, procure lá o Ministério Nove Marcas, que eles têm alguns livros, principalmente do Jonathan Leeman, que ele trabalha muito a ideia de comunidade cativante, a ideia de como a comunidade ela deve viver. Então, outros livros também, por exemplo, recentemente Jonas Madureira lançou um livro sobre discipulado. Então você percebe que congregar, ser igreja, é muito mais do que se reunir num domingo. É vida na vida, né? É uns aos outros, é apoio, é serviço, é edificação mútua, é aconselhamento, é convivência. Então eu diria para você que o ajuntamento do domingo, ele é muito mais um momento de celebração, ele é muito mais uma amostra final do que a igreja, do que aquela igreja é, do que propriamente um elemento de entrada para a vida de igreja. Certo? Por quê? Porque durante a semana o pessoal da banda está ensaiando, o pastor está se preparando. Durante a semana existem irmãos que estão com suas batalhas diárias no seu trabalho, na escola. Durante a semana, alguns até podem se encontrar em outros cultos. Então, quer dizer, todos esses relacionamentos que eles são cultivados durante a semana é o que nos leva ao domingo na igreja celebrar ao Senhor juntos. Então, o conceito que eu entendo de culto, segundo as Escrituras, por isso que eu digo que é importante a gente ir para o sola Escritura. O conceito de culto é a celebração do povo de Deus se reunindo para celebrar a Cristo em comunidade. Esse é o culto do domingo. Se você for olhar lá para Romanos 12, é lançado também um conceito de culto, o vosso culto racional. Então, Romanos 12 nos apresenta que culto, ou seja, o serviço a Deus, é muito mais uma coisa que eu faço no domingo. É a forma como eu vivo a minha vida, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Então, cultuar a Deus é muito mais do que um domingo. É uma vida. É uma vida de adoração. É uma vida no altar do Senhor. O que ocorre no domingo, no ajuntamento do povo de Deus, é a celebração do que Cristo já fez na vida deles. Nós, cristãos, não celebramos no sábado porque estamos esperando o Messias. Nós celebramos no domingo porque o Messias já veio. Então nós nos alegramos pela vinda dele. Um outro risco também que a gente acaba caindo é quando a gente reduz o conceito de princípio regulador do culto.
Então, quando a gente diz assim, o princípio regulador do culto, a gente acha que princípio regulador do culto é engessamento do culto. Não é isso. O princípio regulador do culto eu preciso olhar para as Escrituras e entender a forma como Deus quer ser adorado. E, a partir disso, adorar o Senhor desta forma. Todo elemento estranho a esse objetivo, ele deve ser evitado na igreja. Né? Por exemplo, a dança em si. A dança eu não vejo como um objeto de culto a Deus. Por quê? Aí não, mas Davi dançou, não, mas aí tem as várias desculpas, né, para isso. Então, assim, o objetivo do ajuntamento do povo é edificação. E essa edificação, ela passa por viver vida na vida. É rir junto, é chorar junto, é ter raiva um do outro e depois perdoar. Então, isso é o conceito de ser igreja. E o culto é a celebração disso, diante de Deus, na presença de Deus. Então, diante da pergunta que você fez, né, a gente pode, o conceito de culto, hoje nós estamos cultuando a Deus, nós estamos sim cultuando a Deus, mas não como igreja, não como congregação. Nós estamos cultuando a Deus a partir de nossas casas. Eu sei que respeito as pessoas que pensam diferente, né? Eu sei que isso é um debate, mas nós não podemos dizer que estamos cultuando como igreja, como congregação, como povo reunido celebrando. Porque nós não estamos fisicamente reunidos. O que nós estamos fazendo é cultuando em nossas casas e com o mesmo sentimento de unidade, diversas pessoas estão cultuando de suas casas. O problema que você falou, que muitas pessoas hoje elas acabam desprezando o horário do culto, eu acho isso um erro. Eu acho isso um problema de compreensão do que significa cultuar. Você talvez tenha aí o costume de, no final de semana, talvez ir na casa dos seus pais, reunir a família, né, e comer aquele almoço gostoso que sua mãe faz. Não sei se vocês têm esse costume aí. Eu creio que no Brasil todo existe esse costume. Eu imagino que o culto é a família de Deus se reunindo na mesa do Senhor para celebrar ao Senhor. E com certeza, esse sentimento de ajuntamento, de unidade, de estar juntos, de cantar, de rever os irmãos, esse sentimento de ajuntamento, de congregação, esse sentimento que a gente vê os salmistas falando, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não estava se alegrando porque ele ia entrar num templo sagrado. Ele estava se alegrando porque ele iria celebrar junto com o povo de Deus. Lá no Salmo 42, a gente vê o salmista dizendo que ele diz, quando ele fala sobre a sua tristeza, né, porque está abatido a minha alma. Um dos momentos lá, ele diz assim, eu me lembro quando eu conduzia o povo de Deus com cânticos de alegria em direção à casa do Senhor. Então a gente vê que o desejo de cultuar era muito mais o individual. Era um sentimento que repousava no coletivo. Então, quando eu hoje estou sendo impedido de estar fisicamente com os meus irmãos, eu preciso me lembrar que o Deus que está olhando o meu coração também está olhando o coração dos meus irmãos, está olhando o coração da minha igreja. E, pelo menos, em particular, na igreja que eu pastoreio, eu tenho tentado desenvolver o sentimento de unidade. Nós não podemos estar juntos fisicamente, mas nós podemos estar juntos no mesmo espírito. De que maneira? Fazendo os irmãos entenderem que eu estou aqui, normalmente eu tenho feito as lives da igreja do domingo direto do templo, para dar a sensação para os irmãos de que eles estão sendo alimentados a partir daquele local físico. Então é uma simbologia do que nós fazíamos antes de começar isso. E também chamo os irmãos a pararem o que estão fazendo, para que eles possam entrarem no mesmo espírito. Então, mesmo que os irmãos não estejam se vendo, mas eles sabem que estão no mesmo sentimento, adorando o mesmo Deus que está olhando para todos eles igualmente. Então, esse para mim é o conceito de culto. Né? Cultuar a Deus com os elementos que Deus nos proporciona, e um desses elementos é o sentimento de unidade. Como não podemos estar juntos fisicamente, mas podemos estar reunidos em sentimento de unidade, como a Igreja de Cristo deveria sentir.
Pastor, muito obrigado. E, sem dúvida, é uma contribuição extremamente importante, porque, sem dúvida, reforça aquilo que nós acreditamos e nos ajuda para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas através desse conceito e que as pessoas possam dar importância nesse sentimento, porque realmente nós não podemos estar presentes. E Paulo, falando aos Coríntios, muitas vezes se dirigia: eu não estou presente fisicamente, mas eu estou Exato. presente com vocês. Ele diz isso várias vezes, principalmente para o Corinthians: olha, gente, eu não estou aí presente, mas é como se eu tivesse, porque eu não sou de... eu faço parte dessa comunidade, eu faço parte desses sentimentos que vocês têm. Muito obrigado. Uma outra pergunta, e essa vem do Álvaro, que também é uma pessoa que gostou muito do tema e ele ficou curioso, que ele diz assim: com o avanço tecnológico, cada vez mais as atividades podem ser experimentadas à distância, no online. Lemos livros que não estão fisicamente conosco, ouvimos músicas, assistimos vídeos, fazemos reuniões, realizamos negócios, ensinamos e aprendemos. Até cirurgias, consultas médicas e psicológicas acontecem nessa modalidade. As possibilidades são diversas, poucos são os que se opõem a fazer uso das tecnologias para evangelizar, ensinar as escrituras, estudar através de livros virtuais, receber uma oração ou aconselhamento por telefone. Contudo, quando o assunto é ceia ou batismo, surge a estranheza para alguns. Na sua opinião, quais seriam as atividades inadequadas para a realização online? Por quê? Por exemplo, que atividade você acha que não deveria ser realizada e por que não deveria? Olha, eu imagino que tudo aquilo que não gera uma experiência de vivência, de vida, eu creio que elas deveriam ser evitadas. Né? Se elas podem ser evitadas, elas deveriam ser evitadas. Vou explicar melhor. Nós temos uma tendência muito natural de gerar aquilo que a filosofia chama de reducionismo. O que é o reducionismo? É você pegar a vida e reduzir a vida a uma dimensão. Por exemplo, o materialista, o que é que ele faz? O materialista, ele reduz a vida à dimensão material. Tudo é matéria. Né? O cara da economia, ele reduz a vida a aspectos econômicos. O cara vamos dizer, da psicologia reduz a vida a aspectos, tudo é psicologia, tudo é biologia, tudo é ciência. Nós estamos vivendo naquilo que a tecnologia já nos diz, que é a revolução 4.0, é a revolução digital. O homem, o coração humano, ele tem a tendência de desenvolver idolatrias. O próprio Lutero já dizia isso, né? O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E por esse motivo, nós temos a tendência agora de enxergar o mundo digital com uma perspectiva redentiva. É como se toda vez que o homem cria uma nova tecnologia, o homem olha para aquela tecnologia e diz assim: finalmente encontramos a resposta para as nossas dúvidas. E nós agora estamos caminhando na tendência de reduzir a vida ao ambiente digital. Nós hoje estamos celebrando à distância, mas nós não estamos, como eu falei, nós não estamos cultuando a Deus como igreja. As comunidades cristãs não estão congregando. Elas estão intencionalmente congregadas, mas elas não estão congregadas em fato e em verdade. Vida na vida. Então, se eu pego os elementos que Deus me dá para que eu possa experimentar na minha vida, em todas as dimensões que a vida me permite, as dimensões intelectuais, espirituais, as dimensões físicas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Quando você vai ministrar a ceia, naquela hora existe todo um ato simbólico ali. Aquele simbolismo presente na ceia, ele retrata a noite em que Cristo foi traído, ele retrata o corpo de Cristo. Na hora que você abre o elemento lá do vinho, que sobe aquele aroma da uva,
Aquilo é uma experiência sensorial. Os irmãos reunidos com aquele mesmo sentimento. Jesus, na ceia, ele disse, se você tiver algo contra alguém, vá lá na oferta. Se você tiver algo contra alguém, vá lá e examine a si mesmo. Né? Se você tiver problemas com outras pessoas, vai e resolva. Não tome a ceia sem você resolver as... Então, quer dizer, é uma atitude comunitária. Quando eu pego esse elemento comunitário e eu particiono ele para as casas, eu quebro esse objetivo comunitário que a ceia tem. E eu objetifico a ceia, eu reduzo a ceia a uma dimensão de eu estou me servindo. E não é assim que a ceia funciona. As pessoas me servem a ceia. Eu sirvo a ceia. Então, é uma troca, é um momento, é uma experiência. O batismo é da mesma forma, não sei se por aspersão, por imersão, o que for, mas é o fato da água tocar, é o símbolo que me renova, que me dá alguém realizando aquele ato, não é? Como Filipe fez com o eunuco, ou então como os apóstolos fizeram com várias outras pessoas. Então, existem coisas que possuem um simbolismo que ela é transcendente. E essa transcendência só é permitida de se perceber com a vida. Ou seja, eu não posso pegar a vida e reduzir a vida à dimensão digital, porque senão eu perco todos os outros elementos que a vida tem, que a vida possui. Então, por isso que... Aí você diz, pastor, mas então a gente está... eu posso considerar que a transmissão do culto é um culto? Sim, é um culto nas casas, por meio da pregação da palavra do pastor, que está guiando aquele momento com as ovelhas que estão distantes. Mas não é um culto, é um culto com uma perspectiva reduzida. Não é a igreja ela está digitalmente reunida, ela não está reunida de fato, ela está digitalmente reunida. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós temos que sempre olhar para as escrituras e não permitir a exegese, né, que é eu pegar o ambiente virtual, a exegese virtual. Né, eu pego o ambiente virtual e eu insiro um ambiente virtual dentro da Bíblia. Não. A Bíblia, eu tenho que extrair o princípio e aplicar o princípio na ferramenta que eu tenho. E se a ferramenta não me permite que aquele princípio seja aplicado totalmente, eu tenho que entender que ele foi aplicado com ressalvas, como é o nosso caso. A gente não pode se reunir fisicamente. Então, então vamos parar de cultuar a Deus, que eu não posso, vamos parar de se reunir, de fazer live, porque não é assim que funciona. A dimensão da pregação é possível, né? A dimensão da oração é possível, o sentimento de unidade é possível por pessoas que estão mesmo distantes, mas o sentimento permanece. Não é experiência na sua totalidade, mas alguns elementos sim. No que diz respeito a esses dois elementos, eu não creio que é possível. Por quê? Porque a base para a ministração desses elementos é a comunidade. Sem a comunidade, eu não consigo fazer com que esses elementos comuniquem tudo o que ele precisa comunicar. Pode parecer meio confuso, porque realmente isso é um tema que é debatido. Existem várias linhas. Existem aqueles que acreditam que dá para fazer, existem aqueles que acreditam que não dá para fazer. Eu sou da linha que acredito que não dá para fazer. Eu creio que se você ficar fazendo esse ato online, por muito tempo você vai desconstruir o objetivo que Deus colocou naqueles elementos. Pastor, muito obrigado. Inclusive, recentemente, esse foi um tema de um debate em um grupo que eu faço parte, e ali foi pego de surpresa, porque começaram a comentar sobre batismo online e também sobre ser online. Eu fui um dos que se posicionou exatamente contra, mas naquele exato momento eu não tinha muita dimensão do porquê eu era contra. Apesar de ser da teologia, de ter bacharelado, especialização, faltou um pouquinho dessa compreensão. E eu fui estudar
E agora o senhor ainda trouxe para uma contribuição muito importante para mim, reforçando a ideia que eu tenho, que alguns elementos eles não podem ficar fora do coletivo. Exato. Eu posso tirar, mas para que, apesar de que eles sejam apenas simbólicos, mas eles não são símbolo por símbolos e eu posso fazer de qualquer jeito. Eu preciso criar uma importância, toda uma questão que se faz presente diante disso. Eu acho muito importante essa palavra, porque, sem dúvida, era exatamente essa pergunta que foi feita do Álvaro, exatamente porque ele também acompanhou essa discussão e a gente ficou ali se perguntando até que ponto a gente tem que aproveitar da mídia e tudo mais para fazer esse tipo de situações. E eu agradeço muito a sua palavra, que vem reforçar a nossa ideia, não que ela seja unânime, mas Sim. que a gente possa dar uma palavra para as pessoas, porque que a gente entende que nesse momento não é possível. Talvez chegue um momento que realmente a perseguição vem, enfim, é outro contexto, mas agora eu acho que não. Muito obrigado pela sua palavra. Não sei se o senhor ainda tem mais alguma contribuição. Tem uma aula que eu ministrei recentemente na Consciência Cristã, onde eu falei exatamente sobre o tema do que a gente trouxe aqui, né? Como preservar a comunidade. E nessa aula, ela dá mais ou menos 1 hora de duração, e eu tento apresentar a perspectiva teológica e a perspectiva filosófica de como a tecnologia, sendo mal utilizada, ela pode interferir na espiritualidade, dentro da comunidade, né, do que diz respeito à comunidade. Se você parar para observar, até inclusive na aula eu falo, eu digo, olha, por exemplo, eu e você estamos nos relacionando aqui, e tem agora nesse momento 18 pessoas nos assistindo. Essas pessoas, elas estão nos conhecendo, mas elas estão conhecendo apenas uma dimensão da nossa vida. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que, os desigrejados, eles têm o costume de dizer o seguinte: eu posso estar em casa, escolho a pregação que eu quiser e escuto a pregação dos melhores pregadores que eu quiser na minha casa. E aí, o que é que ele faz? Na realidade, ele está idealizando um pastor. Ele conhece um pastor pela internet, ele não conhece o cara de verdade, ele conhece somente as pregações do cara, porque na hora que você está pregando, você tem sua entonação, você põe as suas ideias e tal, mas não, aquilo não é a totalidade de quem você é. É uma porção do que você é. Então, relacionamentos virtuais, eles são isso. Eu tanto idealizo quem você é, quanto você idealiza quem eu sou. E nós não nos relacionamos na totalidade. Então, eu não posso ter igreja virtual. Isso é impossível. A igreja virtual vai ser uma igreja de hipócritas. Uma igreja de máscaras. Onde vida na vida ela não existe edificação. Eu seleciono quem eu quero e ponho na minha vida quem eu quero e tiro da minha vida quem eu não quero. Simplesmente seguindo ou desseguindo essa pessoa. E isso não é o conceito. Eu não escolho a família que eu tenho que nascer. Deus é quem escolhe a minha família. Então isso é uma dimensão que a igreja não pode perder. Por isso que um conselho, né, até mesmo para a gente, dentro do tema, né, da live, é que se você quiser preservar a comunidade, nesse período que nós não podemos nos encontrar, façam reuniões de oração online. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que cada pessoa nas suas casas estão nesse período de isolamento, estão ansiosas, estão passando por lutas. E é nesse momento que você precisa conversar uns com os outros, colocar a igreja para interagir. Né? Lá na nossa igreja, esse domingo, a gente iniciou um trabalho fazendo pelo WhatsApp, onde a gente forma grupos de... O WhatsApp ele consegue fazer videochamada de 4 celulares. Então, é uma estrutura fácil, simples. Todo mundo que tem um WhatsApp, hoje o WhatsApp é uma ferramenta que muita gente tem. Então a gente separou a igreja em grupos de 4 WhatsApps, onde cada WhatsApp é uma família, e essas famílias interagem pedindo oração, orando uma pelas outras, durante um período, 15 a 20 a 30 minutos de interação, logo após o culto entre aspas, a live do domingo. Então isso garante para as pessoas que elas se comuniquem de maneira mais plena, porque uma coisa é eu te mandar um texto, você não sabe
Você ouviu, você leu o meu texto, você entendeu o que eu quis dizer. Se eu mando um áudio para você, você tanto ouve a informação quanto você ouve o meu tom de voz. Se você está conversando comigo e olhando para o meu rosto, você está vendo minha entonação de voz, você está vendo a informação, você está vendo de que forma o meu rosto está se comunicando. Então, de alguma forma, a gente está se comunicando mais próximo do real. Isso é possível usando essas ferramentas para que as pessoas interajam umas com as outras, para compartilhar suas orações, abrir o seu coração para o seu irmão e ouvir do seu irmão o que ele também tem, orar uns pelos outros e reforçar esse sentimento. As igrejas precisam fazer isso. Então, meu irmão, como preservar a comunidade quando não podemos congregar? Como fazer isso? Reforce o sentimento de unidade. Estamos distantes, mas unidos no mesmo espírito. Estamos distantes, mas desejosos de estar juntos. Não deixe essa chama morrer, porque o diabo ele tem trabalhado em muitas igrejas para dispersar as ovelhas e fazer as pessoas esfriarem no desejo de congregar. E até aqueles que já queriam ser desigrejados já estão achando muito boa a ideia de, não, aqui de casa mesmo, bota uma pipoquinha, assiste o pastor pregando, tá bom demais. Quer dizer, eles já estavam sendo tentados a isso e agora, é como a gente diz aqui no Nordeste, é prato cheio. É aquilo que você precisa para viver aquele pecado que você queria viver. Então, o apelo que eu faço para os irmãos que são pastores, preservem a comunidade através do sentimento de unidade. Diga para os seus irmãos aí a seguinte coisa, como eu tenho dito lá na nossa igreja. Meus irmãos, parem no domingo, a partir que nosso culto começa de 5h30. No domingo, a partir das 5h30, pare o que você está fazendo. Assista a live. Mande um legal, mande um amém, escreva alguma coisa, para que os outros que estão ali naquela live vejam que você está ali também. E reforcem o sentimento da unidade. Dizer assim, estamos longe, mas estamos nesse mesmo horário, estamos juntos. Então, faça isso. Não, é como eu digo também lá na igreja. Eu digo, olha, se você diz, não, mas a live vai ficar gravada, depois eu assisto. É a mesma coisa que você gravar jogo de futebol. É a coisa mais chata do mundo, é gravar jogo de futebol. Você grava o jogo para assistir depois. Quando você está assistindo, você sabe que tudo aquilo já aconteceu, então não tem graça. O bom é saber na hora que a coisa está acontecendo. Então que Deus nos abençoe e nos preserve nesse período de tribulação. Pastor, muito obrigado. Inclusive, esse vídeo vai ser, para muitos, extremamente esclarecedor, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, sobre culto. E algumas ideias que o senhor trouxe, para mim, inclusive, são novas, que eu quero melhorar e aplicar. Eu queria agradecer muito a sua participação. Eu sei que o tempo é corrido e aí nós somos muito gratos. Eu queria, então, que o senhor fizesse as suas considerações finais, se fosse o caso, e orasse por nosso Estado, pelos nossos alunos, por aqueles que nós estamos agora na geração Z. Olha, inclusive entrou um aluno agora, está aqui o Carlos. Orasse para que eles pudessem, como novos líderes que estão surgindo, pudessem fazer uso desse momento, porque eles podem viver coisas semelhantes futuramente e poder ter aquele momento que estiverem vivendo isso, eu espero que não, uma palavra, né, e orientações. E, sem dúvida, o que o senhor trouxe veio esclarecer, inclusive, as minhas dúvidas e me posicionar ainda mais em relação àquilo que eu acredito que é extremamente importante, apesar de ser simbólico, como a ceia e o batismo. E, sem dúvida, foi extremamente importante para mim, inclusive. Amém. E certamente será importante para outros. Eu vou aqui depois divulgar essa live, certamente muitos irão assistir. Obrigado por o senhor ter respondido as perguntas, as dúvidas, o questionamento nosso. E então queríamos agradecer em nome do povo paraense, em nome da Faculdade Batista, do qual eu faço parte, e o convite está aqui para uma próxima oportunidade, sendo estarmos juntos. Nós estamos aqui também para servir. E seu último, eu trabalho dentro da pesquisa de Paulo, estou lançando um livro agora sobre a vida de Paulo, que o pastor Hernandes faz a apresentação,
eu estive com ele na live passada. Então, nós queremos agradecer ao senhor. O senhor orasse por nós, pelo nosso trabalho, pelo nosso Amém. ministério e pelo nosso Estado. Muito obrigado pela sua gentileza. E, inclusive, olha, o outro aluno aqui também dizendo, ó, muito edificante, a Daí se fazendo presente, dizendo que foi muito edificante, certamente. Amém. Louvado seja o Senhor. Aqui. Muito obrigado. Amém. Então vamos orar. Inclusive, eu já estive aí na região de Parauapebas. Já fui pregar numa conferência, né, na Igreja Betel Brasileiro. E os irmãos aí, pude conhecer um pouquinho. Quase que eu ia para... Quando eu terminei o curso de engenharia, quase que eu ia para a região aí de vocês, para trabalhar na Vale. Mas aprove a Deus me dar outra direção. Certo. Mas amém. Vamos orar, né? Que Deus esteja guardando, né, o coração de vocês, as igrejas, que os pastores se fortaleçam. E o conselho que eu tenho para os pastores jovens aí, geração Z que está vindo, sejam conservadores. Não, cuidado com a idolatria progressista. O que é isso que eu quero dizer? Cuidado com você achar que novas tecnologias são a redenção das igrejas, né? Não é assim que funciona. Seja cauteloso, seja conservador, né? A tecnologia que Deus criou, que é abraço, beijo, aperto de mão, não tem como ser substituída, né? Então, é o conselho que eu dou. Seja conservador, olhe para as Escrituras, faça as Escrituras lançarem luz sobre a tecnologia, e não o contrário. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Pai, te peço, Senhor, pelo povo do Pará, Pai, que o Senhor esteja guardando, Pai, o coração deles, fortalecendo os pastores, fortalecendo os jovens, Pai, fortalecendo as igrejas. Ajuda-os, Pai, a passarem por essa provação e serem aprovados, Pai. Que as igrejas, elas se fortaleçam, que os irmãos possam aprender, que toda a igreja, Pai, possa aprender a valorizar o culto público, o ajuntamento do povo de Deus, o estar congregado uns aos outros, vida na vida. Ó, Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a entendermos a importância de estarmos como teu povo. Liberta, Senhor Deus, o teu povo para que a gente possa voltar a congregar, voltar a estar juntos, voltar a viver uns com os outros, a abraçar, a chorar, a orar juntos, Pai. Ó, Pai, tem misericórdia do teu povo, derrama tua graça sobre a igreja, Pai. Peço em especial pelos irmãos do Pará, que esteja abençoando a vida deles, Pai, fortalecendo os corações deles, Pai, ajudando eles a usarem a tecnologia na grande comissão, na evangelização, na pregação da palavra, na edificação da tua igreja, Senhor. Mas que eles não venham a cair na ilusão de que isso substituiria aquilo que o Senhor criou. Te peço, Pai, te agradeço pela oportunidade de poder compartilhar com os irmãos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Lázaro, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, o seu ministério. Amém. Mais uma vez, um forte abraço. Sinta-se abraçado por nós, paraense. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Amém. Tá bom? Deus abençoe. Até mais. Obrigado.